Fala pessoal da grande rede, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao LelêCast, o podcast do canal Musicando com Lelê no YouTube, que também pode ser ouvido no Spotify. Mas, antes de mais nada, e como de costume, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boa qualquer hora que vocês estejam me escutando e me vendo. Tranquilidade? Vamos musicar comigo aqui no LelêCast? Então, ajustem os seus fones e... simbora! Hoje o LelêCast, como muitos já estão sabendo, ao longo da semana, é o LelêCast Convida. Isso mesmo, pessoal, com mais uma convidada aqui no nosso canal, num segmento que, logicamente, eu gosto muito, pois ela também faz da comunicação uma arte e um propósito para atrair a todos e assim sua mensagem chegar ao maior número de pessoas. Tenho a honra e a satisfação, tá até aí do nosso lado, de trazer aqui para uma conversa agregadora e para lá de esclarecedora, a idealizadora do Empoderamente TV, Geli Azevedo. E já aproveitando, minha querida, eu já vou te pedindo que se apresente o seu nome, onde você nasceu, e se ainda permanece na sua cidade natal, sua formação, ou formações técnicas ou acadêmicas. Enfim, minha querida, seja bem-vinda. Fique à vontade, o microfone é seu. Primeiramente, eu quero agradecer ao Leandro por esse convite de estar aqui, né, nesse podcast tão inspirador, tão motivador. Eu quero agradecer por essa oportunidade. É um prazer, Leandro, estar aqui com você e com vocês, né? Como o Leandro disse, eu sou a Geliane Azevedo, né? Sou de Nova Friburgo, lá do interior, né? Lá da região serrana de Janeiro. E atualmente eu estou morando aqui em Valência, na Espanha, né? Comecei morando na parte norte da Espanha, agora estou mais para o Mediterrâneo e levo já 20 anos aqui, morando aqui, e sou formada na área da beleza, né? Beleza, cuidado capilar, cuidado da pele, né? A maquiadora profissional, sou empreendedora e é um prazer estar aqui com você, Leandro. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou do outro lado, eu costumo estar entrevistando, então eu já estou mais preparada, né? Hoje mudou a coisa aqui, mas vamos lá. Tá ótimo, querido. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade, até porque você está do outro lado do Atlântico, né? Então tem a questão do fuso horário também. São 4 horas. Nós estamos gravando aqui. A gente não tem problema em falar sobre isso. Estamos gravando aqui numa terça-feira, apesar do podcast ir sempre ir ao ar às sextas, uma terça-feira. Então aqui é 1h30 da tarde, enquanto na Espanha são 5h32, 16h35, né? 17h35, não é isso, Geli? Isso, 5h35, exatamente. Eu tô errando aqui, tá? É Geli ou Geli? Pode falar aí pra mim. Geli, como vocês acharem melhor. Tem gente que chama de Geli, outros Geli, outros Geli, não tem nenhum problema. É que não tem acento. Tá. Querida, então, eu quero te agradecer mesmo, estou muito feliz, né? E nós temos uma pessoa em comum, quero mandar um abraço que é seu primo, pastor lá da Igreja Ceifa, Flávio, de Nova Friburgo, é um querido, ele sabe disso, como eu gosto dele. Ele certamente verá essa entrevista, esse nosso bate-papo, até porque eu te conheci através dele estar participando do seu canal, só que hoje, é lógico, te coloquei em outra posição, tá tudo bem. Geli, para começar, mas eu gostaria de fazer um breve comentário, né? Que apesar de eu, Leandro, tá? Eu ser muito novo, eu costumo falar que eu sou bebê da fé, né? Na religião evangélica, eu fui católico por muitos anos, mas eu sempre acreditei, na verdade eu sempre acredito, né? Acreditei que tudo nessa vida nada é por acaso e que as coisas acontecem sempre com a permissão de Deus. Porém, lógico, nós temos as nossas escolhas, os nossos momentos. Por exemplo, acabei de falar aqui, para eu chegar até aqui você, te trazer aqui para o LelêCast Convida, Deus usou o Flávio, né? Usou a nossa conexão de anos
que hoje ele é pastor lá na Igreja Safe em Nova Friburgo. E que já participou também aqui do nosso canal. Você compartilha desse sentimento que nada é por acaso? Ou acha que tudo vai acontecendo à medida que o tempo vai passando sem regra alguma? Não, com certeza, tudo tem um porquê. Eu sempre acreditei nisso e até eu sou prova real disso, né? De muita coisa que aconteceu na minha vida, que tem acontecido, tudo tem um propósito. Né? O que você falou, a gente tem a escolha, né? A gente tem a opção de escolher, né? A decisão. Mas tudo tem um propósito, aquilo que acontece na nossa vida. Um podcast tem um propósito, tudo tem uma finalidade, né? Então eu acredito que nada é por acaso, é igual você falou, né? O Flavinho foi a ponte, né? Onde a gente se conectou, mas e não foi em vão, foi por algum objetivo em concreto, que às vezes a gente não entende na hora, no início, mas depois, ao passar dos anos, ao passar do tempo, a gente vai entendendo cada coisinha no seu lugar. Até o que vem para acontecer, que a gente às vezes acha que é ruim, que é algo mal, acaba acontecendo, é o que diz a Bíblia, né? Acaba se tornando em bênção para as nossas vidas e a gente entende depois que passa todo esse tempo. Isso acontece comigo direto. Às vezes eu não sei, eu tenho que me doutrinar isso ainda. Às vezes acontece alguma coisa que eu acho, caramba, que coisa ruim, que coisa chata, pô, eu tô chateado por ter acontecido isso naquele momento. Aí 2 dias, 3 dias depois, do nada, tudo muda. Ainda bem que aconteceu, ainda bem que rolou. Aí minha esposa até me fala comigo, tá vendo? Você tava reclamando, eu tenho que me policiar. Porque, como eu falei, eu sou muito bebê na fé ainda, no evangélico, né? E tem que me policiar, porque eu tenho essa tendência que eu tento me policiar, segurar, não vou reclamar aqui porque tem uma razão. Então, aí 2 dias, às vezes, meia hora depois eu tenho a resposta. Já aconteceu isso comigo também, interessante mesmo, né? Então, é algo que se torna em bênção, né, para as nossas vidas. Às vezes a gente não entende na hora, no início, mas quando passa o tempo, e a gente é muito imediatista, né? A gente quer resultado na hora, a gente quer saber o que aconteceu isso na hora, e a gente fica bravo, a gente, né, fica naqueles dias assim, bem, às vezes fechado, com o coração fechado, mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, né? E a gente vai vendo que tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade, nada é por acaso, e tudo aquilo que acontece coopera para o nosso bem. Né? É verdade, é verdade. O Geli. Caramba. Vai sair até o final do podcast, não vai sair. Eu vou te chamar de G, tá? Posso chamar de G? Pode chamar de G. Ah, então tá bom. Então fica mais fácil. É só os carioca que chamam de G. Hein? Ah, só os carioca. Eu tenho a minha companheira aqui, ela me chama de G. Eu falo, se sou carioca, vai me chamar de G, gente. Os outros me chamam de G. Acho que é difícil pro carioca. Lembrando, G, que carioca mesmo eu não sou, tá? Aqui nasceu no estado do Rio de Janeiro. Mas é Grande Rio, eu tô sempre no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro também, então eu tô sempre em contato com a galera de lá, né? Muito próximo. A galera de Friburgo já é um pouco mais distante, então você percebe outra situação. Então vou te chamar de G para ficar mais fácil, senão toda hora vou me corrigir, vou ficar com isso na cabeça. Ô G, então me diga uma coisa, ó, como você disse na sua apresentação, você hoje mora em Valência, na Espanha, né? 20 anos, não é isso? Isso, 20 anos. Não, 20 anos de Espanha, mas Valência tem poucos anos aí no lado mediterrâneo. Valência é 11. Isso. Compartilhe conosco, se você puder, né? Compartilhe conosco um pouco dessa trajetória, o motivo que te levou a trocar o Brasil pela Espanha, a sua adaptação, se você costuma visitar o Brasil, se pretende algum dia voltar. Conta um pouquinho, né? Até porque certamente isso vai criar curiosidade na galera aí, né? Então, na verdade, assim, eu vim, é o que eu te falei, que a gente vem falando desde o início, né? Tudo tem um propósito. A minha vinda para cá teve um propósito de Deus, tanto que meu pai ele veio primeiro, né, para trabalhar. Na época estava difícil arrumar trabalho aí, enfim. E aí depois veio o restante, né? Minha mãe e nós 3, nós somos 3 filhas. E aí
eu falava com Deus, falei, meu Deus, eu morro de medo de avião, eu não tenho coragem de entrar dentro de um avião. Se for a tua vontade, se é propósito de Deus realmente, eu ter que ir para Valência, eu ter que ir para Espanha. No caso, a gente tá com polícia, né? Se eu tiver que ir realmente, o Senhor vai ter que mudar meu coração, porque eu tinha pesadelo atrás de pesadelo, que eu estava, né, fazendo essa viagem, e antes do avião decolar, eu pedia para sair, pedia para descer, enfim, era realmente um pânico que eu tinha. E aí eu falei, Deus, se realmente, porque eu tinha opção, né? Eu já era maior de idade, eu tinha opção de ficar aí. E aí eu falei com Deus, falei, meu Deus, se realmente é propósito de Deus, faça isso mudar dentro do meu coração. Porque eu de mim, eu não vou entrar, eu não vou pisar dentro do avião. E realmente, assim, Deus mudou meu coração com o tempo, aquilo foi mudando, aquilo foi acontecendo, né? Fiz uma viagem maravilhosa, sem medo nenhum, né? Então, assim, teve um propósito. Então, eu vim porque meu pai já estava aqui, a família veio e tal. A adaptação, o primeiro ano, não foi fácil, né? Porque a gente tem uma ideia, a gente acha que vai acontecer de uma maneira. Eu era muito nova, né? Recentemente eu tinha cumprido aí os 18 anos. Então, assim, foi tudo muito rápido e foi tudo muito... eu imaginava, tinha outra imaginação, né? Outra perspectiva daqui da Espanha. E quando eu cheguei, foi aquele choque cultural, aquele choque de... O lugar que eu fui não era Valência. Valência é muito parecido ao Rio, né? É um clima mais tropical, o clima é bem diferente. Já na Galícia, onde eu fui, era chuva o tempo todo, era estilo Londres. Era totalmente cinza, tudo cinza, né? Tudo muito escuro. Então, assim, para mim a adaptação foi bem difícil por causa disso, o idioma também foi muito difícil. Ainda que eu estudei, né, o espanhol antes de sair do Brasil, mas foi bem difícil, porque a gente aprende um espanhol muito básico, né? Aprende que o espanhol vai chegar para você e falar, olá, como estás? E aí o espanhol chega para você e fala, olá, que tal? E aí você fala, isso que... Mas conclua que eu vou fazer os comentários em relação a isso, mas pode concluir. Aí você foi com seu pai vocês foram, aí você acabou casando por aí, como é que foi? Só não precisa contar todos os detalhes, né? Mas vou contar a história de amor. Porque de repente vai... Claro, não, aí, né, eu cheguei aqui muito nova, né, conheci o meu marido, né, a gente leva aí quase 20 anos também juntos, e aí eu conheci ele, e aí comecei a viver. O primeiro ano foi bem difícil se adaptar, eu fui para o Brasil, né, voltei para o Brasil nesse meio tempo, estive um tempo aí para acertar a documentação, para estar legal aqui, né, e nesse meio tempo eu comecei a perceber realmente que eu queria estar aqui. Eu estava aqui querendo estar aí. Quando eu cheguei, eu queria estar aqui, né? Porque eu comecei a perceber, eu falei assim, não, realmente lá é o lugar onde eu quero ficar. E aí, nesse meio tempo, né, quando eu voltei da segunda vez, foi quando foi mais fácil a adaptação. Né, foi mais fácil, porque quando você se fecha para você aprender algo, quando você se bloqueia e nada entra na sua cabeça. Então o idioma não entrava na minha cabeça, a cultura não entrava na minha cabeça, o clima não entrava na minha cabeça. Eu chegava em casa, era muito difícil eu me adaptar, eu me acostumar. Quando eu voltei na segunda vez, foi quando eu vi assim, não, realmente é o lugar onde eu quero estar, é o lugar onde eu quero investir em mim. E foi onde eu comecei a me abrir mais. Foi quando eu fui aprendendo, né, o idioma, fui gostando mais da cultura. Hoje em dia eu sou apaixonada pela cultura espanhola, eu acho que eles são fantásticos. Né? E aí foi isso, fui me adaptando, conheci meu esposo, a gente casou, né, formou uma família, e agora nós estamos aqui em Valência. Ele é brasileiro também? Ele também é brasileiro, lá de Minas Gerais. E vocês se conheceram aí? Nos conhecemos Olha aqui. só que coisa, né? Era mais fácil. Assim, ele é de qual cidade de Minas? De Ipatinga. Ipatinga, eu não tenho noção, é próximo a BH? Alguma coisa? Não, né? Mais ou menos, né? Teoricamente, era mais fácil vocês se conhecerem aqui, né? Era mais fácil, porque passando aí por dentro aí, né? Bem mais fácil ir no Brasil, mas às vezes é o que eu te falo, né? Tudo tem
porquê, o seu propósito, né? A gente teve uma história muito parecida. Uma história muito linda antes de tudo isso, né? Então, é o que eu te falei. Tudo tem o seu porquê. Legal. E hoje você não se vê mais no Brasil. A intenção é mesmo permanecer na Espanha e esporadicamente, se der, você vem visitar o pessoal e tá tudo certo, né? Exatamente. Nesse exato momento, a ideia é não voltar. Mas eu não vou falar, né? Nunca vou voltar, jamais, porque eu amo o Brasil. Amo a minha cidade. Toda vez que eu vou, quando eu fui voltei a primeira vez, a minha vontade era de beijar o chão. Meu filho, ele morre de rir, que eu falo assim. E realmente, porque eu amo o Brasil, mas nesse exato momento, nós já estamos com a nossa vida aqui, meus filhos. Sim. A ideia não é voltar agora. Para quem não sabe, galera, eu sempre gosto de falar, quando a gente cita cidades aqui no podcast, no LeleCast, né, de vez em quando rola, para quem não sabe, a G é de Nova Friburgo, que fica na região serrana, uma cidade que fica a 100 e poucos quilômetros da capital, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu sou suspeito de falar porque eu adoro Friburgo. Aliás, eu gosto de todas as cidades. Eu costumo falar que eu nasci num lugar errado, porque eu nasci no calor, né? Eu nasci em julho, no mês de frio, mas eu não nasci no calor. E hoje já não tem aquela pegada mais do verãozão. Não é que eu não gosto de praia, não é que eu não gosto de aproveitar, não é isso. Mas o verão nosso, hoje, logicamente você sabe disso, o verão nosso aqui é muito cruel, é muito forte. Então, chega a ser... Talvez você tenha passado isso na Galícia, né? No norte, né? De Compostela. Que era muito mais frio do que, por exemplo, a Valência. Então, aqui o verão é muito forte. E o verão, todos os dias, né, para você trabalhar, para você sair, ele é muito cruel. Então, Nova Friburgo, as cidades serranas do Rio, né? Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e outras, elas são sempre 10 graus a menos do que aqui na área da capital. Então, mesmo que lá esteja calor, é tipo assim, se aqui está 40, lá está 30. Então, é mais suave, né? Mais tranquilo. Eu sou apaixonado pela cidade serrana, né? Eu gosto, né? Eu acho... Até por ser Friburgo, por exemplo, um pouco mais distante do que Petrópolis. Petrópolis, você desceu, já está na capital. Então, tem muita influência da capital. Friburgo tem aquele perfil mais de interior, entendeu? A gente estava até conversando em off com isso, né? Então, você conversa com qualquer assunto, com qualquer pessoa que esteja, de repente, atuando num segmento que você acha que a pessoa não vai conversar aquilo, a pessoa conversa. Friburgo rola isso, entendeu? Então tem aquele Country Club lá maravilhoso, entendeu? Há um ano e pouco atrás nós fomos no festival de inverno lá. Um ano e pouco, tem quase 2 anos que eu não subo. E quem estava tocando lá era o saxofonista Léo Galdman, né? Maneiríssimo, num ambiente super familiar, tranquilo. Pô, enfim, se a gente for falar de Friburgo aqui, a gente não vai voltar para a entrevista. Eu gostei disso, eu já gostei que você falou bem de Friburgo. Friburgo é muito gostoso, né? Eu acho que é muito... É um pouco europeu também, né? Porque clima aí, o friozinho, né? E eu ficava brava de pequena, eu ficava brava porque eu queria ficar, né, bem colorada lá, bem bronzeada, né? Bem bronzeada. E aí em Friburgo eu não conseguia ficar de jeito nenhum. Mas é o charme de vocês. Para mim não tem nada melhor que estar lá no lugar, escutando uma musiquinha, tomando aquele vinho seco. Entendeu? Eu gosto. Nada de embebedar não, mas é só para você curtir aquela noite, pensar, e você se desliga de todos os problemas, de todos os seus projetos. Enfim, Friburgo tem esse ar. Né? Agora, claro, eu estou falando com uma visão de visitante, né? Eu não sei para quem realmente mora lá todos os dias. Mas, G, vou te chamar de G mesmo, acabou, é G, pra mim é G, tá? Você comentou que atuava na área da beleza feminina, né? Você se formou, né? Mas queria fazer algo novo, né? Que talvez fizesse com que você desse um outro significado na sua área profissional. Conta pra gente, querida, como foi essa transição e o porquê optou se arriscar na internet criando um canal que aborda diferentes temas, né? Pode contar aí e fica à vontade. Pode vender o seu peixe aí do seu canal à vontade. Aqui não tem essa. Então, como eu falei antes, né? Eu sou da área da beleza, né? Eu continuo
atuando, mas de outra maneira. Eu abri o meu salão um mês antes da pandemia, e aqui em Valência, aqui em Valência, e isso foi para mim assim, você sabe que depois da pandemia tudo mudou, né? Tudo teve o que eu estava estudando antes para eu dar esse passo, né? Eu tive que acelerar 10 vezes mais, né? Então assim, eu não sei como foi vivido aí no Brasil, mas aqui a pandemia, nós ficamos como totalmente presos dentro de casa, nós não podíamos sair realmente de casa. Então isso fez com que criasse dentro de mim um amotamento emocional, né, físico, emocional, de todas as áreas, porque hoje em dia, antigamente uma pessoa que faz cabelo, um cabeleireiro, né, só tinha que saber fazer bem o seu trabalho. Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa tem que saber sobre redes sociais, tem que saber sobre marketing, tem que saber sobre iluminação, sobre uma boa fotografia, né, então tem que saber sobre tudo isso. Então, você tinha que se especializar muito mais, muito rapidamente, porque tudo acelerou muito. Então, isso causou dentro de mim um agotamento, né, emocional, onde eu me vi em um momento onde eu tinha tudo que eu queria, mas dentro de mim eu não estava plena, eu não estava satisfeita. Eu estava trabalhando muito, porque a gente trabalhava muito, você sabe que essa área a gente trabalha muito, e muitas das vezes eu me culpava, porque eu chegava em casa, meu marido já estava dormindo com meus filhos, então isso foi gerando dentro de mim uma culpa, e isso foi, né, aumentando, então chegou um momento em que eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. E quando eu comecei nessa área, eu achava que eu ia me aposentar fazendo isso, né? E a gente muda, a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai desejando outras coisas, e tá tudo bem. O que acontece é que muitas das vezes a gente se culpa por essa transição. A gente fica com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, né? Então, esse era uma das minhas preocupações, né? Então, um dia eu fazia um devocional, eu li Romanos 12:2, que eu já tinha passado por aí várias e várias vezes, né? A gente vai lendo, relendo, mas a palavra, ela toca em você de forma diferente, muitas das vezes, né? Cada vez que você lê, ela vai tocar em você de forma diferente. Então eu li, e aí eu li lá, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí eu falei, caramba, a nossa mente se renova todos os dias, nós temos essa possibilidade. E eu estava arrastando um sentimento em que eu já não estava querendo levantar para ir trabalhar, já não estava tendo aquele ânimo. Então eu falei assim, eu vou ficar arrastando isso, sendo que eu tenho a possibilidade de mudar, eu tenho a possibilidade de renovar, como se fosse um computador, a nossa mente. Você apaga durante a noite, durante o dia você volta a conectar, você volta a acender. Então você pode atualizar isso todos os dias. Então eu comecei a perceber aquele famoso insight, né, que as pessoas falam, né? Eu falei, gente, olha só, nós temos essa possibilidade. E aí aquilo começou a fluir dentro do meu coração. Uma das coisas que me afetou bastante foi a comparação, né? A gente começa a olhar muitas redes sociais, a gente começa a olhar e começa a se comparar. E quando você começa a comparar, você começa a perder a sua identidade, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Comecei a perder a minha identidade, comecei a ficar um pouco confusa. Então quando eu vi que a nossa mente, ela se renova, eu falei, gente, eu preciso falar isso para as pessoas. Eu preciso levar isso adiante. Aí, nesse meio tempo, a gente vai em eventos de empreendedorismo e tal, eu não sei o quê. E teve uma história em concreto que tocou muito no meu coração. E aí eu falei, confirmou completamente o que eu queria. Eu falei, eu vou usar as redes sociais para levar histórias verdadeiras, para levar a verdade, porque às vezes a gente vê tudo muito bonito nas redes sociais, e você esquece que atrás daquilo ali existe uma pessoa real, existe uma pessoa que sofre, existe uma pessoa que passa por perrengue. Uma empresa pequena, sendo ela pequena ou grande, ela passa assim por um momento em que tem momento que está no vermelho, tem momento que está lá em cima. É aquele negócio que uma vez foi falado até no podcast, né? Que a nossa vida, ela é como a batida do nosso coração. Ela não pode estar em linha reta. Se ela estiver em linha reta, você está morto, né? Então ela tem
altos e baixos. E tá tudo bem. E eu não entendia isso. Eu achava que eu era só subir, só crescer, só avançar e tal. Eu não entendia isso. Então, isso foi trabalhando dentro de mim, foi onde eu quis levar isso para as pessoas. E aí nasceu o podcast. Para inspirar, para motivar, para levar a esperança, para mostrar para as pessoas que elas podem muito mais do que elas imaginam. Eu me bloqueava muito antes de eu abrir o meu salão. Né, antes de eu dar esse passo, eu já tinha tido outros negócios antes, mas antes de dar esse passo, eu me bloqueava muito, eu achava que isso estava muito longe de mim. Então, quando eu percebi que nós temos a possibilidade de alcançar tudo aquilo que a gente deseja, não é aumentando o nosso ego, mas Deus nos fez capazes. Deus nos fez com uma inteligência e uma capacidade que a gente pode alcançar todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, é só trabalhar, é só correr atrás. Né? Então, isso foi que me motivou também a levar isso para as pessoas, a mostrar que elas podem fazer mais do que elas imaginam. É só crer. É só crer. E tem outra coisa, né, só sem querer te cortar e já te cortando, como dizia nosso saudoso Jô Soares. Eu já até falei isso também nos meus curtas. A gente tem que se movimentar, né? Para Deus, além de nós crermos, que é logicamente, o que é crer, o que é fé? É crer em algo que você ainda não viu acontecer, né? Isso para mim é fé. Mas a gente tem que se movimentar para Deus mover, né? Por exemplo, eu citei aqui no início, para eu chegar até você, é porque você se movimentou, criando empoderamento. Empoderamento. É bom, né? O nome é maneiro. Você tem tudo a ver. Você se movimentou. Eu me movimentei do lado de cá. Nem sonhava te conhecer. E aí o que aconteceu? Aí Deus liga as pessoas. Faz a ligação. Olha, peraí. O Flávio vai participar aqui. Falando do Flávio de novo, né? Ele vai ser citado bem essa aqui. Ele vai participar aqui com o Leandro, vai participar aqui com a G. Com certeza, em algum momento, vai acontecer a conexão. E aí, lógico, a gente está focado nisso. Um vai se interessar pela ideia do outro e vai chamar. E é isso aí mesmo que você falou. Eu acredito muito nisso também. A sua história é legal. E você criou, só para fechar essa parte, aí você criou esse podcast e com esse nome. Foi você mesmo? A ideia foi sua diante disso tudo? Esse nome... nós criamos em grupo, né? Nós éramos 4 pessoas aqui. No caso, assim, eu tive vontade de fazer esse podcast. Eu falei assim, eu sozinha, eu fico com vergonha. Então, vamos chamar uma pessoa que eu acho que tem tudo. A gente se encaixou muito bem, eu e a Dani. A Dani, se ela estiver assistindo aqui, vou mandar um beijo para ela. Nós estivemos juntas até o ano passado. E esse ano já começou eu e meu marido. Mas, assim, uma pessoa que esteve aqui comigo, uma pessoa que trabalhou, que acreditou nesse projeto, eu falei, bora fazer um podcast? E ela, na mesma hora, ela aceitou, ela veio. Então, entre todos, nós criamos esse nome. Que legal, cara. Muito legal. Empodera a mente, né? Empodera a mente. Claro, é o que eu tava falando. Eu tô com isso aqui, que ela põe assim, ó, tudo começa na mente. Tá em espanhol, né? Todo empieza na mente. Mas tudo começa na mente. Tudo na nossa vida começa na mente. Qualquer decisão que a gente vai tomar, qualquer atitude que a gente vai tomar, é na nossa mente. A gente tem o poder de nos levantar, de nos alimentar com coisas boas, ou a gente tem o poder também de destruir a nossa vida. Então, existem muitas pessoas que às vezes você pode observar que inclusive elas andam até assim, né? De tão cabisbaixa, de não acreditar no potencial que Deus colocou nela. Cada um vem com uma essência diferente. Ninguém vai ser igual a ninguém. Então, cada um tem sua essência diferente. Então, você já começa a acreditar nisso, você já começa a trabalhar isso na sua mente, que depois as coisas vão acontecendo. Você estava falando aqui, eu estava anotando alguns pontos que você falou. Eu tô parecendo até o JJ, né? Eu comecei a anotar aqui. Eu gosto muito dele também. Aí você falou de renovar todos os dias, né? E a linha reta, né? Que na verdade a gente não pode só crescer. Não teria graça só a gente crescer,
não ter uma quedinha de vez em quando, não parar aqui, não fazer uma recapitulação, né? Então isso eu achei muito interessante você falar sobre isso. Aí você falou do salão que você começou, né? Que o salão e é isso mesmo. Antigamente o cara, tanto o profissional quanto a profissional só cortava o cabelo. Hoje ela tem que mexer em rede, ela tem que mexer na contabilidade, ela tem mais do que nunca tem que conversar com os clientes. Então isso, senão a pessoa não quer apenas ir no salão, por exemplo, a pessoa quer tomar um café, quer falar com a cabeleireira ou cabeleireiro, né? Quer contar a vida toda, né? Né? Quer contar a vida toda, aí você em algum momento você acaba se identificando, é tudo muito diferente. Se a gente não tivesse essa pegada, esse insight de opa, mudou a parada, o mundo mudou, porque eu falo muito com minha esposa sobre isso. O problema hoje não somos nós ficarmos mais velhos ou envelhecermos. O problema somos nós nos atualizarmos, né? A gente ficar se atualizando e aceitar o novo, entendeu? Claro, cada um com sua essência, cada um com sua educação, cada um tem sua história. Mas a galera nova que veio aí também tem coisas que eu não curto. Mas tem coisas que eu tenho que aprender com eles que eu curto. Entendeu? Claro. Né? Então a gente tem que aceitar. Eu, por exemplo, trabalho numa área também, fora daqui, que eu lido com pessoas da minha idade, pessoas mais velhas e pessoas bem mais novas que têm idade para ser meus filhos. Entendeu? E se você não se abrir para isso, é interessante. Aí você falou outra coisa aqui, né? A possibilidade de criar coisas novas, né? Tem uma passagem bíblica, que você deve se lembrar mais, que como eu falei, eu sou muito bebê na fé, eu leio, mas não guardo os versículos, que eu acho que Deus fala para Josué, né? Tenha coragem, né? Ser forte, ser valente, ser corajoso. Então a internet é para todos, né? Então, tipo assim, a internet, o pessoal foca muito nas coisas ruins. Ah, a internet hoje está ruim, está destruindo o mundo, não era assim como é. Realmente, tem muita coisa que é ruim, concordo. Mas começa a usar a internet para o lado do bem, para o lado Claro. né? Por exemplo, o que acontecia antigamente? Você só via programas de televisão aberta. Então a gente estava meio que doutrinado a aceitar, porque só tinha aquilo, as televisões abertas. Não é isso? Aí o que você faz hoje? Você falou de pandemia? Eu comecei a consumir YouTube direto na pandemia. Além do Netflix, do streaming, YouTube. Aí foi aí que eu também tive a ideia do meu. Eu falei, tem que fazer algo para atrair um negócio que eu gosto também. Entendeu? Então, você falou isso aí, internet para todos. Então é isso, menina. É assim, eu acho maneiro você compartilhar. Mas pode concluir, pode falar. Tem um teólogo que ele até usa a frase todos podem jogar, né? Que eu achei assim, uma frase bem legal, até peguei ela pra gente aqui pro nosso programa, porque é muito. Ele fala, né, que é como se fosse a vida é como se fosse um jogo, né? E todos podemos jogar, todos podemos avançar, né? Simplesmente a gente querer, a gente acreditar naquilo, porque tudo começa através de um pensamento, né? Até eu abri o meu salão, quando eu comecei a estudar sobre isso, já a minha intenção já era meu próprio salão, né? Mas quando eu abri realmente, foi por causa de uma palavra, foi através de um almoço, onde uma pessoa falou para mim que o sol, ele nasce para todos, ele nasce para todos, ele não faz exceção de pessoas. Então, assim, todos podem. Se o sol nasce para todos, ou seja, todos têm a possibilidade de todos os dias acordar e fazer diferente, né? Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade de que não vale a pena a gente ficar prostrado, não adianta a gente ficar se lamentando, choramingando pelos cantos. A gente tem que levantar, arregaçar as mangas, né? E correr atrás do nosso sonho, do nosso objetivo. E dar graças a tudo, né, Gê? Porque às vezes a gente reclama de tão pouco e às vezes a gente se depara com situações na nossa lata, na nossa cara, né? Que a gente olha assim, caramba. Aí eu fico até com vergonha, por que eu tô reclamando disso? Aí eu me coloco, não, aí eu vou pro quarto, ó, perdoa porque eu dei uma pecada aqui, entendeu? Porque eu não tenho direito de reclamar de certas coisas. É absurdo às vezes a gente reclamar certa coisa. A gente tem que se policiar muito com isso, porque é comum do ser humano você não dá algo não dá algo certo, você reclamar. Então a gente, não, mas peraí. Não deu certo porque não era para dar e tá tudo bem. Você falou de pandemia, né? Realmente, eu também estava numa área, estava empreendendo, não deu certo. Estava falando com você em off, voltei para minha área profissional, onde eu estava dentro de instituições hospitalares aí,
E eu vi muita coisa ruim, muita coisa triste, e eu saí ileso dali. Entendeu? É isso. Mas enfim, não é fácil não. Bom, vamos lá. Uma das características da qual me identifiquei muito com o seu canal, né, do canal Empoderamento TV, é porque assim como eu, você procura dar voz às pessoas, a gente acabou de falar isso, às pessoas de verdade, ou seja, nós não estamos muito, eu identifiquei isso em você, e eu também não estou muito preocupado se elas têm sucesso, ou vários seguidores na internet. O importante para nós é sempre trazer gente que possa contribuir com algo ou motivar outras pessoas com seus sonhos e projetos. Então me diga, o que te levou também a seguir essa linha? Você praticamente já respondeu, mas pode completar aí, não tem problema. Não, eu vi, falando, né, da parte de empreendedorismo, eu vejo aqui em Valência, né, muito profissional bom, muita marca boa, escondida. Então eu falei assim, além da gente falar, porque no canal nosso a gente fala sobre espiritualidade, a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre espiritualidade, nós falamos sobre a mente, poder da mente, porque tá tudo ligado, né? E a gente fala sobre empreender também. Então, assim, a nossa intenção é poder chamar aquela empresa que tem profissionais maravilhosos que às vezes não está na internet por falta de conhecimento, ou por vergonha, timidez, ou, sabe? Ou por nem ter tempo, muitas das vezes, porque às vezes trabalha tanto que nem tem tempo para a internet. Então, a nossa intenção é o quê? Pegar essas marcas que estão nascendo, né, empresas que estão nascendo, pessoas que já estão no ramo, trazer que voz a essas empresas, dar voz a esses empreendedores que são maravilhosos, que pessoas precisam conhecer. Então, a nossa intenção é essa. Pessoas, às vezes, que tem até empresa em outros lugares, mas tem a possibilidade de enviar, né, trabalhar através da internet, né, com pessoas de todo mundo. Então, a nossa intenção sempre foi essa, sempre foi dar voz a essas pessoas. A gente não está realmente ligado, preocupado se tem seguidores, se tem muitos seguidores, se não tem. A nossa intenção não é essa. Claro que tudo vem bem, tudo faz a gente crescer, né? É o que a gente estava conversando antes, né? A colaboração sempre boa. Por exemplo, você chama alguém para fazer o podcast com você, e se ela compartilha no canal dela, compartilhar no canal dela, compartilhar no Instagram dela, ou, né, na rede social dela, né, não vou falar o nome aqui, mas se ela compartilhar, aquilo ajuda sempre as pessoas a crescerem. Então, isso é muito legal. Pessoas que estão assistindo aqui, que compartilharam, poxa, legal, gostei, vou mandar para um grupo, vou mandar para outra pessoa, vou mandar para... Isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a poder continuar seguindo. Então, é muito importante, sim, você dar a voz a essas empresas, você dar a voz a essas pessoas, testemunhos de pessoas que venceram de problema e virem aqui poder falar isso, que às vezes não tem essa voz, né? E a gente usar o nosso canal para dar essa voz para a pessoa, isso é muito legal, muito gratificante, porque eu tenho relatos, né, de pessoas que mandam mensagem para mim, cada podcast que eu assisto de vocês é como se fosse um tijolinho na minha vida. Ele vai colocando, vai me fazendo, né, avançar. Então, isso é muito gratificante. Você sabe, Gê, que assim, eu sei, assim, outra coisa que eu sempre pensei, eu tenho que fazer as coisas com o que nós temos. Hoje você, por exemplo, graças a Deus, você conseguiu montar o seu estúdio aí, você comentou que aluga também e tal. Eu, por exemplo, não tenho estúdio, mas isso não poderia, eu botei na cabeça, isso não poderia ser empecilho para eu não fazer o que eu quero fazer. Então eu comecei a fazer dessa maneira. Aí você sabe que nas duas vezes que eu gravei em estúdio, foi porque as pessoas acreditaram na minha ideia e elas financiaram o tempo do estúdio. Leandro, gostei da sua pegada, gostei da sua ideia, vamos gravar em estúdio, vamos fazer um negócio legal no estúdio, que eu quero fazer em estúdio. As pessoas fizeram, entendeu? E eu não pedi nada, não perguntei, não, aí elas fizeram, se identificaram comigo e tiveram retorno quando fizeram isso, né? Tanto um quanto o outro. Então, assim, uma mão vai lavando a outra. Eu acho que a gente não... Eu estou até pensando em fazer isso. Tem até um vídeo meu já gravado sobre isso, que só apenas não lancei. É que a gente tem que compartilhar, dividir o palco com as pessoas. As pessoas têm, na minha visão, tá? Esse negócio de achar que vai
vai brilhar sozinho ou vai fazer sucesso sozinho. Isso é tudo consequência que você falou aí. Se vier dinheiro, porque é normal, faz parte, se vier seguidores, se vier... Tudo consequência. Você tem que começar com o que você acredita. Entendeu? Não é? A gente, sem querer te cortar aí, mas já cortando, Tudo bem. a gente começou com um telefone. Né? A gente gravava lá no salão onde, né, onde eu estava. E aí a gente gravava lá no salão, com um telefone, sem nada, assim, com a ideia e a vontade, o nosso coração, o desejo de levar aquela mensagem para as pessoas. E aquilo foi avançando, foi crescendo. Uma pessoa, um amigo meu, viu isso na internet, falou assim: Gia, que legal, que projeto legal. Eu tenho todo o equipamento de um estúdio aqui. Tá. Eu comprei tudo, mas eu não tem tempo para fazer. Eu queria fazer, mas eu não tenho tempo. Se você quiser, eu posso passar por um preço bacana para você. Tá vendo aí? E você vai comprando pouco a pouco. Eu falei, cara, tá vendo aí? Suas conexões que a gente fala, que às vezes a pessoa sabe aquela piada da loteria, hoje, que o cara fica pedindo para Deus ganhar na loteria, ele chega para Deus todo dia rezando: pô, Deus, me ajuda a ganhar na loteria, todo dia, quase todo dia, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Aí teve uma hora que Deus se cansou: pô, meu filho, eu até te ajudo, mas vê se pelo menos você joga. Então... Pô. Pois é. Não joga. Aí não joga, aí como é que vai ajudar? É tipo, são as escolhas. É muito interessante. Ó, gente, o canal da G é muito interessante. Eu já vi uns 5 vídeos ali, tava falando com ela em off, vi da história do jogador de futebol, vi das meninas de beleza também. É muito interessante, muito legal, vale a pena. Tem vários segmentos, por isso que é legal fazer com vários segmentos, né? É porque dá um pouco mais de trabalho, porque, por exemplo, para mim, com você, ficou um pouco mais fácil para mim, que eu entendi. Mas quando não é do segmento, eu tenho que entrar, tenho que respirar a história da pessoa, tenho que pesquisar o que a pessoa faz, o que não faz, aonde que ela quer atingir, para eu poder entrar no mundo dela e aí formatar o nosso roteiro, passar para vocês, para ver se vocês concordam. Eu sempre falo isso aqui, não tem vergonha quanto isso. Agora, Gê, vou te falar. Pensar em você com vergonha de falar é um pouco complicado, hein? Assim, e outra coisa que você comentou aqui, tudo que eu anotei. Realmente, tudo começa da mente, né? As grandes invenções do mundo foi porque alguém pensou. Não é verdade? Não é? Se hoje nós temos, por exemplo, para mim, a maior invenção do mundo, na minha visão, não é nem a internet. Para mim, a maior invenção do mundo é o avião. Entendeu? Aí uns discutem se foi o Santos Dumont, se foram os irmãos Wright, né? A ideia foi, mas a ideia de planar foi do Santos Dumont. Aí vou puxar a sardinha pro Brasil mesmo, entendeu? Enfim, se não tivesse pensado nisso, olha como é que encurtou o mundo. Você pega um voo aqui no Brasil para Espanha, que é 9 horas de voo, né? Então, você pega um avião aqui, em 9 horas você está do outro lado do oceano. Isso em navio antigamente, que era o que nós tínhamos antes do avião, levavam não sei quanto tempo, 40 dias, 50 dias, né? Isso, os navios mais modernos, entendeu? Olha só, aí a internet, olha só a internet, trazendo para o mundo atual. A internet, olha que coisa maravilhosa, eu conversando com você em vídeo, sem gastar interurbano, como era antigamente. Quem não vem, galera nova não tem noção, que não sabe nem o que era. Não, pegar sem falar assim com a gente, que a gente já está conversando aqui hoje, assim, dessa maneira a gente não acreditava. A gente antigamente. Exatamente. Então, assim, tudo vem da mente. Se você não tiver a mente, entendeu? Esse negócio de trazer todo mundo aqui, eu sou apaixonado pelo YouTube, né? Porque eu cato tudo ali. Hoje, antigamente tinha que estudar. O professor pediu um trabalho, você tinha que ir na biblioteca municipal, fazer o resumo e tirar... Na verdade, você não podia nem tirar o livro de lá. Tirava a cópia, né, das páginas, resumia. Era legal? Por que era legal? Era legal? Era, porque você juntava a turma toda ali. Mas dava mais a cabeça, né? Você trabalhava mais. Mas perdia mais tempo. Mas também, hoje em dia, eu sinto muita galera, às vezes, a galera mais nova, não todos, lógico, meio preguiçosa, Ctrl+C, Ctrl+V também o tempo todo sem pensar, é complicado. Mas, Gi, deixa eu te falar, eu observei que no YouTube e também no seu Instagram você faz vídeos, tanto em espanhol, lógico, porque você está aí, quanto em português. Isso é uma curiosidade minha, tá? Por curiosidade, isso é uma estratégia para atingir pessoas do Brasil e da Espanha, ou você ainda está definindo qual é o público que deve focar?
A gente começou em português, porque por muito que às vezes a gente tenha facilidade em conversar e tal, quando você está na frente de uma câmera, você intimida. Né? Então eu falei, vou falar na minha língua materna, porque assim eu vou estar mais segura do que eu vou estar falando, né? E como eu conheço muitos empreendedores aqui brasileiros, né? Eu falei, vamos ir por essa área aí. Então nós tivemos 2 anos gravando assim tudo em português, e esse ano a gente começou com o mercado espanhol também, né? Falando em espanhol, porque eu vejo essa necessidade. O que acontece? Hoje no nosso canal, nós começamos esse ano, nós temos 3 programas diferentes, que é o devocional, que é onde tudo começou, que eu não abro mão, né? É o podcast e é o Beleza com Propósito, que é algo que é a minha área, né? Que eu amo falar. Que legal. Então, nós temos esses três programas, né? Segunda, quarta e sexta. Nós temos esses programas que vão lá. O que acontece? Eu vejo uma necessidade aqui e por isso eu comecei em espanhol também. Vejo uma necessidade em trazer pessoas aqui. Por exemplo, faz pouco tempo eu trouxe um casal aqui que fala, eles trabalham com matrimônios na igreja, né? Então, assim, eu trouxe eles e já estão pedindo para voltar com eles de novo, porque eles trabalham nessa área, uma área que é muito muito complicada de falar, né? Mas que eles têm essa facilidade em trazer um problema grande, trazer ele e formar ele em um problema pequeno, né? Mostrar ele que não é tão grande assim. Então, eu trouxe eles são hondurenhos, e eles vieram aqui no canal. Só que no ano passado, já tinha me passado o contato deles, só que eu não podia porque o canal ainda estava só em português. Então, assim, que eu estava me limitando muito somente em português. Entendi. E existem aqui que necessitam que a sua empresa seja publicitada, né, em espanhol. Então foi por causa disso que a gente começou a abordar também esse campo espanhol, o campo onde eu estou, né? Afinal, é onde eu estou. Você está. Tem muitos brasileiros aí em Valença? Muita coisa. É mesmo, é? Eu não tinha só. Eu tenho um primo que mora. Eu não vou lembrar, é um primo de terceiro grau meu. O nome dele também é Leandro também, por incrível que pareça. É um primo. É no norte da Espanha também, mas não sei se é Galícia, não. É quase divisa, não, perdão, fronteira com Portugal. Depois eu vou falar. Vou dar um abraço para ele também, se ele assistir. Não estou lembrando o lugar. É Leandro também, o nome dele. A gente brinca muito que ele torce pro Flamengo, eu sou fluminense, então ele já viu, né? Essa história toda. E mesmo de lá ele fica brincando comigo. Enfim. Mas eu esqueci o nome da cidade. Ele falou uma vez. É uma cidade pequena. Uma cidade pequena. Eu acho que é pequena. Extremadura, Badajoz? Eu acho. Como? Badajoz? Eu acho. Badajoz? Eu acho que é isso. É uma cidade quase. É muito próximo da fronteira com Portugal. Mas depois eu vou pegar, para não falar besteira aqui, que eu não vou lembrar mesmo. E ele já está aí há algum tempo. Eles são brasileiros, eles são daqui de Niterói. Ele já está com a esposa aí há um tempo. Eu acho que também ele não volta tão cedo, não. Eu acho que ele vai ficar por aí, de vez em quando a gente troca ideia e tal. Um abraço para ele também. Mas eu não sabia que tinha tanto brasileiro aí em Valença, não. Para mim era. Aliás, hoje não tem brasileiro, né, hoje? A gente está por toda parte, né? Agora você tem que vir para cá visitar a gente. Olha. Aqui, aí eu vou virar a câmera, vai ser eu entrevistando você. Eu já conheci um pouquinho. Você fala espanhol, já conheci um pouquinho que, graças a Deus, já tive a chance da América do Sul aqui, uns países aqui. Agora você falou de comunicar, né? De falar. Teve uma vez, eu estava trabalhando numa empresa que prestava de sistemas hospitalares, que eu fui atuar aqui na cidade de Cabo Frio, né? Eu fui atuar no hospital e na hora que eu fui jantar, né, depois já do expediente, eu fui jantar, eu parei, né, eu tava sozinho, parei num lugar, escutando uma música ao vivo e tal, e tinha 2 irmãos chilenos do meu lado. Irmãos. Eu descobri na hora da conversa, eles começaram a me perguntar as coisas, aí eu enrolo um pouquinho no inglês. Enrolo, não sou fluente em inglês. Enrolo. Mas comecei a falar com eles em inglês, porque eles estavam falando meio que inglês comigo. Eu fui cair na asneira de falar em portunhol. Aí ele me derrubou assim. Um deles falou assim: olha, pode falar com o seu inglês, que mesmo que não seja bom,
a gente está conseguindo entender do que você tentar inventar. Que o brasileiro acha que consegue falar o espanhol, né? E não é bem assim, né? Você tem que ser... Porque no início falando errado, parece que está falando um português mal falado, e aí você fica com vergonha. Eu, no início, eu falava tudo em segunda pessoa, né? Tudo em tu, e aí as pessoas entendiam errado. Então, graças a Deus, eu trabalhei com uma pessoa em uma loja onde ela me corrigia direto. E aí, às vezes, dá raiva, né? Quando a pessoa corrige, você fica assim, poxa vida e tal. Mas isso foi o que me ajudou a entender, a falar o espanhol, a me comunicar de uma forma mais... Por exemplo, o espanhol, no português a gente não pode falar mais grande, no espanhol já fala. mais grande, Aqui se falar mais grande está completamente errado. Exato. Aqui é maior, né? Não pode falar mais grande, não existe isso aqui. Claro, se você... Olha, a gente fica conversando assim e a gente fica se policiando, porque às vezes sai alguma palavra ou vem alguma... E deve ser muito louco, né? Que você, assim, você brasileira, sua língua raiz é a portuguesa, aí você o tempo todo se lida com... Você passou um áudio para mim no WhatsApp, eu escutei você falando olá com a pessoa te falando, né? Eu acho que você devia estar na rua. Aí eu achei até engraçado. Aí deve ser muito louco isso, que você tá falando, você tá aí o tempo todo falando espanhol, porque você está num país, lógico, a língua espanhola, e de repente você já fala com alguém do Brasil, deve mudar o clique no cérebro, deve ser uma coisa muito louco isso, né, não? E inclusive assim, quando as pessoas falavam comigo assim, o inglês, às vezes eu penso em inglês, eu falei, gente, como uma pessoa que nasceu falando português vai pensar em inglês e tal? E realmente, às vezes a gente se pega pensando em espanhol. Aí a gente, às vezes, cria história na nossa cabeça, né? Não sei se você é assim ou se é só algumas mulheres são assim, que a gente começa a criar história, começa a responder da nossa cabeça. E quando você vê você falando em espanhol, às vezes você está assistindo um filme, você está vendo ele em espanhol e quando você está no meio do filme, você fala, caramba, ele está em espanhol. Ou vice-versa, né, em português. Olha um lance legal da época da pandemia, assim, das coisas boas que a gente pode tirar da pandemia, né? Foi o lance dos streams, principalmente do Netflix, né? Eu vi muita série espanhola. A de mais sucesso aí foi a Casa de Papel, né? Que estourou mundialmente, mas eu vi outras, né? E eu não colocava na dublagem, eu botava lendo legenda para tentar associar, que eu achava mais interessante. E tem uns atores aí fantásticos que eu não conhecia. Tem até um senhor, esqueci o nome dele, depois eu vou passar para você. É um senhor, ele é meio... fez papel de vilão de uma máfia aí na Espanha. Pô, o Netflix proporcionou... Depois da Casa de Papel, foi surgindo muitas séries boas aqui. E aí teve uma eu mantinha ali, eu falei, vou ver espanhol, eu vou ver com a legenda em português, mas para eu tentar entender a interpretação. Muitos atores e atrizes boas, e o Netflix proporcionou isso. Eu comecei a ver eu tirei um pouco o foco do norte-americano, comecei a ver outros países, eu vi série turca, né, o início do Império Otomano, né? Ressurreição, o nome da série, eu acho que agora está o Grande Império Otomano, é muito bom, mas era uma novela aquilo, né? E a Turquia, no caso da Turquia, você vê como é que a escultura... Deve ser legal você estar aí na Europa, porque você não atinge só a Espanha, você acaba pegando outras culturas que está tudo muito perto, né? No caso da Turquia, tinha uma particularidade nas séries, né, nessa novela específica, em outras, e eu já vi um outro filme também, que cenas de beijo, cenas mais picantes, eles não mostram, eles não focam nisso. Então eu falei, isso é cultural. Qualquer série turca, eles não... Esse abraço e tal, o beijo máximo... A espanhola não, a espanhola é bem avançada. A espanhola não tá nem aí para isso não, mas a turca... a turca é diferente. Onde escutava nos filmes brasileiros, né, ou seja, traduzido, né, dublado do brasileiro em português, a gente não escutava palavrão, a gente não escutava, né, esse certo tipo... Aqui não tem trava nisso. Eles falam palavrão, eles rolam de tudo ali e não tem problema para eles. Gê, a gente tá até chegando no final, mas eu gostaria de... G, né? G.
Eu vi no seu canal que você trabalha, você até falou isso mais ou menos, agora eu vou abrir o espaço mesmo, ó. Eu vi que no seu canal você trabalha com outras pessoas, né? Parceria e até patrocínios. Você acha importante estar sempre buscando pessoas de fato que queiram somar os nossos projetos? E se você quiser, fique à vontade, se você tiver aí em mãos, souber, né? Fique à vontade para citar o nome delas, pois, como eu comentei anteriormente, o meu intuito também aqui é dar espaço para todo mundo, né? Que faça algo relevante. Pode compartilhar um pouco das histórias dessas pessoas, que você achar mais viável, mais relevante. Pode falar, né? Se você acha importante realmente trazer essas pessoas, você já falou que sim, mas se quiser pode citar algumas aí, fica à vontade, até para motivá-las também. E quem sabe eu também não trago elas aqui para o eu também conversar um pouco, não tem problema não. Entendeu? Com certeza. Um deles que está com a gente desde o início é a LS Design, né? Bom, deixa eu responder primeiro a sua pergunta e já falo deles aqui. Minha garganta está secando. Pode beber água. Vamos lá. Eu bebo bastante água mesmo. Eu acho muito importante, sim, pessoas colaborarem, né? A gente ter patrocinadores, a gente ter colaboradores, né? Porque, ao final, a gente é um trabalho, né? É um trabalho, a gente dedica o nosso tempo, a gente procura fazer tudo da melhor maneira para que a outra pessoa do outro lado da telinha possa receber um conteúdo de qualidade, um conteúdo onde ela vai crescer com aquele conteúdo, né? Não é simplesmente um conteúdo por ter, mas é algo que você está fazendo ele crescer. A gente está trazendo aqui a publicidade de certas marcas, certas empresas, então é muito legal ter essa colaboração, né? Esse patrocínio. E a gente precisa também desse incentivo, né, Leandro? A gente precisa também. Sim. A gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente ama fazer isso. Eu amo estar aqui, eu amo estar conversando, é algo que eu não quero parar. Mas a gente precisa de um incentivo. Todas as vezes, eu não vou dizer que a gente pensa em parar, todas as vezes, porque vem aquele momento difícil, aquele momento onde é mais custoso para a gente sentar na câmera e poder falar, ainda mais hoje, né, que parece que o tempo está mais curto, né? Antigamente, é o que você falou, a gente ia lá na biblioteca, grifava lá o que precisava mais importante, tirava xerox e tal, e ainda assim, a gente tinha tempo. Hoje em dia, a gente não tem tempo nem para isso, é copiar e pegar, né? Copiar e colar. Então, assim, é muito importante a gente poder fazer isso, a gente poder ter essa colaboração, esse incentivo, né? E uma pessoa que eu queria, uma das marcas que está aqui com a gente, que eu queria trazer aqui é a LS Design. São pessoas que estão com a gente desde o início, né? Eu lembro que eles falaram, né, que quando eles começaram a publicitar a marca deles aqui com a gente, eles começaram a vender muito. Eles trabalham são eles que fazem as nossas canecas, são eles que fazem as nossas camisetas, né? Eles estão sempre aqui colaborando, a gente está sempre em parceria. Eles trabalham também com joias personalizadas. Então, assim, são pessoas que procuram, de todas as maneiras, trazer algo personalizado para as nossas vidas, né? E pessoas muito trabalhadoras, a LS Design, gosto muito deles. Também tenho aqui com a gente aqui a VRA Autos, né, que sempre está aqui apoiando também, sempre está em tudo que a gente pode fazer, eles estão sempre aportando, né? Onde eles estão com compra e venda de carros, e são pessoas assim maravilhosas também que estão com a gente. E outras pessoas que patrocinam também episódios separados, né? A gente tem aí o João do Brasil Samba também, que é uma pessoa maravilhosa, né? Que esteve aqui no podcast. Olha, quando você vier aqui, você tem que ir lá comer aquela carninha. Opa! Já recebo, profetiza aí que eu vou atravessar esse oceano aí, se Deus quiser. Exatamente, ele está trabalhando bastante agora, esses dias, né? É difícil a gente encontrar um restaurante brasileiro que realmente entrega algo de qualidade para a gente aqui, tá? Mas com ele, todas as vezes que eu fui muito bem recebida. A carne é uma carne de muita qualidade, muito gostosa, e a verdade é que são pessoas maravilhosas, né? Um coração incrível também. Que legal. E é isso, eu acho que os principais aqui eu falei, né? E as pessoas também que queiram, né, patrocinar o seu programa, patrocinar Lógico. o programa,
Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E esses são todos brasileiros, esses que vocês falam, esses que você... Isso. Ah, legal. Se eles quiserem ficar, você pode comentar quando for ao ar, você comenta, ó, quiser participar, o Leandro tá aberto, marca agenda. É sempre bom a gente divulgar as marcas, como você falou, entendeu? Não tem problema nenhum, mesmo que eles vão contar a história deles de vida também, certamente tem, todos são brasileiros. Não é, eu tenho certeza que não é, apesar do glamour, né, aparentar que é fácil a vida dos brasileiros aí fora, é porque o pessoal só mostra o final quando dá certo, né, Gê? Eu falei, ele mostra o palco, mas não mostra os bastidores. Entendeu? Você fica longe da família, você fica longe do seu país, mesmo que tenha sido uma escolha sua, né? Por mais que você se adapte a um outro país, não deixa de ser uma nova... Até dentro do Brasil já acontece isso, que é um país imenso. Imagina quando você sai fora do seu país. Por mais que você se adapte, tanto que vocês acabam se conectando, né? Os brasileiros acabam se conectando justamente por isso. Porque vocês começam a sentir falta do calor humano. Porque por mais que o espanhol seja o espanhol do Mediterrâneo seja um pouco parecido com a galera aqui, não é brasileiro, a gente sabe. Não tem a visão, não tem a história nossa como nós não tivemos a história deles. Vão ver o lado deles, né? O lado da história deles. Até porque a Europa é muito mais antiga a nível de civilização do que as Américas, entendeu? Mas eu acho interessante. Então eles podem ficar à vontade também, não tem problema. Legal você citar, por isso que eu deixei esse espaço para você falar mesmo, que eu acho que é importante. Eu acho que a gente não tem que dar esse espaço mesmo. Eu gosto muito de dar isso. Eu acho que a gente tem que dar esse espaço. É o que eu falo para as pessoas. Quem não faz num pouco, não vai fazer num muito. Então, eu atento muito para você ter um podcast aí já formado, legal. Você aceitou convite de boa. Isso já mostra muito de você, do seu caráter, da sua personalidade, entendeu? Vinda do Flávio, né? Parente do Flávio não poderia ser muito diferente, né? Mas tudo bem. Mas, Gê, olha, a gente vai chegando ao final, né, do programa. Eu realmente, de coração mesmo, agradeço mesmo o seu tempo, mostrar um pouco pra gente aí nesse período de 1 horinha mais ou menos, um pouco da sua história, do seu propósito, né? Muito gratificante, fico muito honrado. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu acho que o que nós temos, você falou de sol nasce para todos aí, eu acho que nós temos mais precioso é o tempo, entendeu? A pessoa pode ter, às vezes não pode ter nem a grana que todo mundo já acha que tem que ter, mas o tempo a pessoa tem, né? A gente só se liga nisso quando a gente de repente está num leito de um hospital, a verdade é essa, né? A pessoa, aí o problema maior começa a ser a saúde, né? Aí todos os outros problemas esquecem, que aí não é verdade? Então, pode falar. A gente vive como se a gente fosse eterno. E a gente esquece que a gente é só um estalo de dedo e a gente já vira pó de novo. Exatamente. Então eu gostaria que você desse suas considerações finais com mensagem ou dicas para as pessoas que nos seguem, que assistiram ou ouviram a nossa conversa até o final. Você pode ficar à vontade, esse tempo é o seu para nós finalizarmos aqui com chave de ouro. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer por ceder esse espaço, né? É muito legal conversar com você aqui. Me senti muito à vontade. Não dá vontade. Gente, antes da gente começar, a gente falou, vamos parar, porque senão a gente não vai começar. Senão virava um podcast antes, né? Já estava no podcast antes de começar. Ô, Gê, quem fala mais aí? Você ou seu esposo? Você, né? Eu. Algum dos dois tem que ser mais calado, né? Ele só escuta, ele escuta mais. Mas eu quero agradecer aí por esse espaço maravilhoso, me senti muito à vontade, foi muito gostoso, uma conversa muito agradável. Amei a forma de você trabalhar, tô aprendendo muito com você. Agradeço muito por todo esse tempo, né? E eu quero deixar uma mensagem aqui para as pessoas, para elas acreditarem nelas, né? Para elas acreditarem que apenas com um pensamento tudo pode mudar, como é importante trabalhar os pensamentos, trabalhar a mente todos os dias. A gente começa a transformar a nossa vida, não é de um dia para o outro, mas é através de 1% que a gente vai fazendo todos os dias. Isso vai gerando grandes resultados. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo todos os dias é pequeno, mas não é pequeno não, porque lá na frente a gente vai ver um resultado grandioso
Então, eu incentivo, eu animo a você acreditar em você, acreditar que você é especial, que você tem uma essência especial e única dentro de você. Então, somente falta você despertar isso e colocar em prática, porque Deus já colocou essa essência dentro de nós. Então, acredite nisso, acredite nos seus sonhos, nos seus projetos, porque Deus tem muito mais para as nossas vidas, né? Ou seja, que nós tenhamos fé, né? Mas a fé sem movimento é uma fé morta, né? Então você tem que se movimentar e acreditar, né? E as coisas vão acontecendo mesmo, né? As conexões vão acontecendo, vão rolando. E assim, eu também me senti muita vontade com você aqui. Eu também converso bastante. Quem conversa aqui mais em casa, quem fala mais sou eu. Mas minha esposa já aprendeu a falar mais, porque a convivência acaba moldando também um pouco. Igual. Entendeu? Eu também gosto de fazer muito o que eu faço. Eu acho que a minha intenção aqui é essa. Não é à toa que eu consegui já trazer bastante pessoas aqui, mesmo no formato de muitas vezes online. As pessoas se conectam, é muito legal. G, muito obrigado. Não vou só te chamar de G para não errar, senão eu ia ficar com vergonha de errar o tempo todo. Até entrar na mente. G. Cadê? Vamos lá. Geliane. Eliane. É a questão aí do meu pai que queria, né, colocar tudo. Tem a tradição lá na casa da minha avó que todo mundo com G. E aí na minha casa todo mundo com G. Geliane, Graciane, Geisiele. Aí você imagina, né? Geliane, Graciane, GCL. A Graciane mudou um pouquinho porque botou um R ali, né? A Graciane, né? Aí ela alterou a fonética, mudou um pouco, né? Não um G, mas a fonética mudou. Tem que ser Graciane. Graciane, caramba. Seu pai foi criativo. Ainda bem que o escrivão não errou, né? Porque antigamente tinha isso, né? Gente, muito obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um LeleCast Convida, especialíssimo, como vocês puderam observar, que sempre vai ao ar às sextas-feiras. Mas lembrando sempre que os LeleCast curtas, aqueles menores de 5 a 10 minutos, agora com um pouco menos de frequência, né? Eu estou tentando focar mais para trazer mais a galera aqui para as entrevistas, né? Mas continuarão nas quartas, beleza? Siga o canal, compartilhem, mas principalmente participem com seus comentários e sugestões de tema. G, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado mesmo de coração, fica com Deus, um grande beijo para você, um abraço para o esposo, para os filhos aí, que você continue aí com sucesso, com esse propósito aí na Espanha. Se caso também você, de repente, venha aqui, avise, que aí a gente tenta alinhar aí com o Flávio. Eu sei que é complicado, não é fácil também vir atravessar, ainda mais com a família já grande, né? Então, são 5 agora, né, Gê? No total, né? Agora são 5. Então, não é fácil, né? Às vezes as pessoas pensam que é fácil, né? Quem tá de fora, tá tudo, vem! Não é, mas enfim, é isso. É difícil. Eu sei que é, eu tenho essa visão. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Abraços, fique com Deus e fui! Valeu, galera! Até a próxima!